Nossa, eu já estou ficando triste, porque já é o último bloco e eu ainda tinha um monte de perguntas para estar fazendo para a doutora Daniela. Você que chegou aí agora, que sentou, né? Estamos aqui com a doutora Daniela Alvim, reumatologista, com o tema doenças reumatológicas, o que você precisa saber? Nós já falamos já bastante coisas, e aí agora ficou uma pergunta, né, que nós fizemos no bloco anterior, a seguinte, vou repetir aqui. Nesse período de home office e também para estudantes, existem cuidados que podemos ter para prevenir doenças reumatológicas? Aí ele botou como exemplo a artrite. Foi o Wesley que fez essa pergunta, doutora. Sei que a gente discutiu bastante isso, né, mas aí... Então, Wesley, é importante a gente, nesse período de home office, manter uma alimentação adequada, saudável, manter dentro do possível a rotina de exercícios físicos, né? E muito importante cuidar da parte emocional, da mente, né? Da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Então, fazendo tudo isso, a gente vai estar prevenindo, sim, dores, né? Dores musculares e dores articulares. Ok, doutora. É uma área que eu gosto muito, da área de emergência, atendimento de emergências. Trabalho no Hospital Municipal, inclusive eu quero mandar um abraço para os nossos colegas do Hospital Municipal, os médicos, enfermeiros, técnicos, o pessoal que trabalha lá, não esquecer dos maqueiros, o pessoal da portaria que sempre tem mandado resposta e que tem participado, assistido nosso programa. Então, agradecer a todos os que trabalham e cooperam no Hospital Municipal. Eu gosto de emergência. Na sua área, na reumatologia, tem emergência reumatológica? Então, na minha área, não é muito comum nós termos emergências reumatológicas. Porém, no lúpus, né, o paciente que já tem o diagnóstico ou o paciente que ainda não tem, ele pode abrir o quadro, por exemplo, com uma nefrite ou com um acometimento de sistema nervoso central. Ele pode fazer quadros mais graves, menos comuns, mais raros, como o AVC, né? Então, o paciente reumatológico ele pode sim ter emergências, né? Às vezes quadros graves oculares, como uveites, né? Que são doenças que podem levar a uma diminuição da acuidade visual, às vezes se portam como na emergência. Aproveitando que nós falamos do Hospital Municipal de Marabá, nós temos uma pergunta de um colega que trabalha lá, que é plantonista do Hospital Municipal, o doutor Wesley, que nos encaminhou essa pergunta via WhatsApp, e nós vamos ouvir a pergunta do colega agora, e logo após a senhora vai nos responder e esclarecer sobre a dúvida de que é um colega médico, mas também que é pertinente para a população também. Vamos ouvir a pergunta do doutor Wesley. Eu queria saber como é que fica o tratamento dos pacientes reumatológicos que precisam realizar pulsoterapia, a utilização de corticoides de longa escala, ou até mesmo o uso de imunomoduladores na vigência do coronavírus, já que é proscrito o uso de corticoide. Então, a gente interrompe profilaticamente o uso de corticoterapia desses pacientes, a gente não tem só imunomodulação, ou interrompe a pulsoterapia. E como é que a gente tem que agir nesse momento? Oi, Wesley. Prazer poder responder a tua pergunta, uma pergunta muito importante, muito inteligente. A pulsoterapia, eu vou responder por partes. A pulsoterapia é um tratamento que a gente faz na reumatologia quando o paciente tem acometimento grave de algum órgão e que ele precisa de uma resposta muito rápida, que ele precisa de uma melhora rápida. Por exemplo, um paciente que tem uma nefrite, que tem uma inflamação renal, um acometimento do sistema nervoso central, uma anemia muito grave. Então, ele não tem tempo de esperar um imunossupressor agir. Então, se esse paciente tem essa lesão grave, ele necessita de uma pulsoterapia, porém, ele não pode estar com nenhuma infecção viral nem bacteriana. Se ele estiver com essa infecção, a gente deve postergar, a gente deve adiar esse tratamento dentro do possível, né?
Lembrando também que a doença reumatológica também pode ser fatal, né? Então, a gente tem que aí avaliar direitinho esse paciente. Nos pacientes que já estão em uso de corticosteroide, se ele tiver em uso de corticoide dose alta, você não pode suspender profilaticamente, porque se ele está em uso de dose alta, é porque o reumato dele quer controlar aquela doença. Então, se você suspender, a doença dele vai se tornar grave, vai entrar em atividade e vai ser um problema para ele. Então, no paciente reumatológico em uso de imunossupressor de corticoide, a gente não deve mexer, no primeiro momento, nesses medicamentos, não suspender. Os imunomoduladores que você mencionou, eles não causam imunossupressão, eles imunomodulam aquela doença. Então, ele vai ser muito importante nesse momento para o paciente, porque se o paciente ele tem que estar controlado da doença dele para poder estar forte se ele tiver, por exemplo, um coronavírus. Então, é difícil, é complicado, ainda está meio incerto, né, o que a gente deve fazer direitinho, mas com uma avaliação de vários especialistas, a gente pode estar decidindo junto o que fazer com esse paciente. Muito obrigada pela sua pergunta e eu estou à disposição. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer. Nosso agradecimento ao amigo Wesley, que é médico também, colega plantonista, e aos demais colegas também que quiserem participar conosco e encaminharem perguntas também, tá bom? Muito obrigado. Pode deixar o seu Instagram, doutora? Então, meu Instagram é doutora Daniela Alvim. Vocês podem entrar em contato comigo, ou qualquer dúvida que tiverem, vai ser um prazer interagir com a população. Daniela, a gente está falando agora de corticoide, e tirando um pouco essa questão do coronavírus, é muito comum o uso de corticoide, como você disse, em doença reumatológica, lúpus, artrite reumatoide. Mas eu tenho um tipo específico de pacientes que têm essas doenças e têm diabetes também, e usam corticoide. E eu queria que você falasse um pouco do que esse corticoide, a longo prazo, de uso crônico, pode levar de complicações e de efeitos colaterais para esse paciente. Uma consideração, assim, antes de responder a tua pergunta, graças assim, a Deus e aos avanços, né, na medicina, hoje é muito difícil a gente precisar do uso crônico contínuo de corticosteroides. Hoje a gente tem muitos medicamentos disponíveis que substituem essa droga, que é uma droga muito boa, que às vezes a gente tem que lançar a mão dela, né? Porém, a longo prazo, ela pode causar danos muito graves, como, por exemplo, danos oculares, catarata, glaucoma, pode causar osteoporose, perda de massa muscular, né, diabetes, distúrbios na tireoide. Então, assim, tem muitas coisas que o corticosteroide a longo prazo pode causar, né? Nos meus pacientes, assim, eu procuro evitar ao máximo, quando dá, usar cronicamente esses medicamentos. A gente percebe na prática do dia a dia que é muito comum na nossa região, em todo o Brasil, o uso de corticoide para dor. Vai na farmácia, compra um injetável, faz um injetável a cada 15 dias, e aí vem aquela síndrome de Cushing, pelo uso do corticoide. E parece que assim a população recorre muito a esse tipo de medicamento, mas a doutora já ilustrou aqui os males que esse medicamento pode fazer. Então, lembrando a todos que, sim, é um medicamento que é muito bom para quando bem indicado, mas que tem que ter alguns cuidados por conta dessa complicação. Correto? Corretíssimo. E se a gente levar em consideração que o corticoide ele vai ser prescrito por um médico, então a gente vai supor que esses efeitos eles não vão ser causados no paciente, né? Existe um problema muito grande no uso do corticoide, porque ele é de fácil acesso, ele é barato, né? Então a pessoa ali melhora a dor, né, muito rapidamente. Porém, os problemas de uso crônico eles não são conhecidos, eles não são falados para os pacientes. Tem uma pergunta aqui que eu até chegou agorinha, né?
queria saber, que foi da Cleciane, queria saber quem teve chikungunya e ficou com dores nas juntas por mais de 2 anos. Isso tornou o reumatismo por conta das dores há tanto tempo? E aí? Cleiciane, Essa obrigada. chikungunya ainda, Pois é, né? a tal da chikungunya, né? Obrigada pela pergunta. E a chikungunya, que é uma arbovirose, como eu falei aqui, a pessoa que é acometida por uma doença reumática, ela tem uma predisposição genética associada a um fator ambiental, que é o gatilho da doença. No caso, o chikungunya, ele entra como o gatilho, tá? Então, a pessoa teve essa infecção e pode, sim, ter se tornado, desencadeado uma doença reumatológica. Aí entra a investigação, tá? Pode ser uma doença reumatológica autoimune e pode ser uma doença reumatológica extraarticular, como a fibromialgia, que também é causada pelo chikungunya, tá bom? Também, o Vilde colocou a respeito desse tema, e é um termo até comum que nós escutamos, a automedicação. E aí recorre-se muito também ao uso do corticoide, essa automedicação. Hoje, até felizmente, as farmácias elas contam com farmacêutico que tem uma preocupação na dispensa do medicamento e um controle da receita, mas essa prática tem percebido que ela ainda persiste, essa da automedicação. E que recomendação que você pode dar para os pacientes que ainda têm essa prática ainda de automedicar-se, principalmente com medicação, a exemplo de corticoide, mas tem outras medicações anti-inflamatórios que usam uma dose alta, que pode dar hemorragia digestiva, alguns outros problemas. É saudável essa prática de automedicação? A gente sabe que não é, mas que conselho você pode dar para as pessoas que têm essa prática ainda? Então, se a gente for analisar o motivo daquela dor, o motivo dele estar procurando aquele medicamento, isso é muito mais profundo do que apenas melhorar a dor naquele momento. Então, assim, a minha orientação, a minha recomendação é que o paciente sempre procure saber o motivo, a causa dele estar sentindo aquilo, né? É claro que uma vez ou outra, né, a gente vai lançar a mão de um anti-inflamatório. Porém, se você sentir, se aquela dor articular não está melhorando, se está progredindo, se está te levando à incapacidade, se você está tomando anti-inflamatório toda semana, isso não está certo. Tem que ser avaliado, tem que ser investigado. Uma alternativa seria recorrer a um fisioterapeuta, a terapias alternativas à acupuntura. Como é que você indicaria isso? Isso aí realmente a gente percebe na prática do dia a dia. Inclusive, quando eu estou com dor, eu recorro aos amigos fisioterapeutas para alívio de dor. Como é que você recomenda? Então, essas práticas, né, alternativas ou coadjuvantes, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, a acupuntura, elas são excelentes, né? Porém, eu acho que a avaliação médica é sempre necessária, primeiramente, né? Então, o paciente deve procurar primeiro o médico, que ele vai avaliar e, com certeza, ele vai precisar das outras especialidades junto com ele, né? Mas eu vejo que o médico reumatologista ou o ortopedista, ele precisa ser consultado primeiro, tá? Temos uma última pergunta da Eva. Essa pergunta veio de longe, lá do Maranhão, lá da terra dele, do Maranhão. Tinha que ser, né, lá da tua terra. E ela faz a seguinte pergunta: quem já teve a síndrome de Kervay pode retornar a ter? Quais são as prevenções, né, para que não tenha? Tem um nome mais conhecido para essa síndrome? Então, a tendinite de Kervay, né, é uma tendinite que acomete o abdutor longo e o extensor curto do polegar. Então, o paciente ele vai sentir dor no punho irradiada para o polegar. Normalmente acometem pessoas que fazem esforço repetitivo no punho, como lava muita roupa ou usa muito computador, que fazem esse movimento de torção do punho, tá? É uma inflamação nesse tendão.
Então, o que ela perguntou é se pode retornar a dor, né? Isso. Sim, se o paciente não retirar o fator causal, né, ou retirar ou aprender com a terapia ocupacional a usar aquele punho de forma adequada, ela pode sim ser recidivante, tá? Porém, aí entra o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, que ele vai ensinar como você deve, a maneira correta de mexer o punho, de fazer aquele exercício, aquilo que você precisa fazer. Por favor, só não diga que precisa parar de trabalhar, porque Não. tem um aqui que tem essa síndrome, e aí depois se falar, não precisa mais trabalhar, vai trabalhar, meu filho, pode trabalhar, viu? Nós já estamos caminhando para o término do programa, com muito pesar, porque, assim, sinceramente, gostei muito, né? Já agradecendo a doutora Daniela por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, né? Se propôs desde o primeiro minuto e a gente fazendo as perguntas e ela ali respondendo. Então, muitíssimo obrigada, doutora Daniela, por ter aceitado o convite. Eu que quero agradecer a vocês por poder estar aqui conversando com a população, né? Eu não sou daqui de Marabá, mas eu sou muito feliz aqui. Ótimo. E, assim, dizer que a doutora Daniela, gente, ela atende no Centro de Especialidades e também tem o consultório dela ali no CDMA, não é isso? Atende lá, quem precisar, ela está à disposição. E já gostaria de fazer as considerações finais, doutor Wilde. Quero agradecer ao telespectador que está aí hoje assistindo a esse programa e que continue assistindo, porque aqui a gente está levando o que há de mais atual para você, aqui de Marabá e para todo o Brasil, e vamos colocar aí para o exterior também, porque agora a gente vai estar passando o link aí da internet, então é possível assistir também através do link do YouTube, e agradecer a presença da doutora, e já deixar também um convite aqui para um próximo programa, para um tema mais específico aí da reumatologia, esperar que vocês possam lançar as perguntas. Se vocês querem ver um assunto, a doutora falando aqui de osteoporose, mais especificamente, ou entrar num programa aqui mais profundo sobre lúpus, vocês vão dizer para a gente. Um abraço e até mais. Só o nosso agradecimento também à doutora Daniela, assim, obrigado. O convite já está estendido já para o próximo programa. Também aproveitar também deixar aqui um abraço para o doutor Avelino também, que já está no hall dos nossos convidados também. Tá? E em outras oportunidades foram despertando algumas perguntas, e essas perguntas elas vão alimentar mais outro programa, tá bom? Doutora, obrigado, então, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um, e eu espero que nossos telespectadores tenham aproveitado ao máximo o nosso programa, as respostas, os questionamentos que foram levantados, e nós nos colocamos à disposição para responder e para estar devolvendo aquilo que tem nos sido colocado de forma muito clara, muito objetiva, para que nosso programa cada vez mais seja prestigiado, visto entre os colegas médicos de outras áreas da saúde e também pela população em geral. Muito obrigado, doutora, e aos nossos participantes aqui também do programa também. Não deixe de acessar o nosso Instagram, Missão Saúde, e baixar o nosso aplicativo. Daqui a pouquinho, o fórum de perguntas vai estar sendo feito por lá, pelo nosso aplicativo. Tá? Então, baixe, vá lá no Play Store e procure lá, Missão Saúde. E já clique lá e baixe, vai nos acompanhando lá, que vão ter várias informações lá que vão ser de grande valia para a sua vida, né, para a vida da sua família também. Tá? Então, muitíssimo obrigado por vocês terem estado conosco todo esse tempo. E fique ligado, Missão Saúde na TV.